Olá, gente, boa noite. Estamos no ar na campanha Homeschooling é Legal, na página da campanha Homeschooling é Legal. Hoje, com o candidato a deputado federal pelo estado do Espírito Santo, do PSL, o Rafael Monteiro. Rafael Monteiro, que é candidato a deputado federal pelo Espírito Santo. Tem o número 1733. É isso mesmo, Rafael? Boa noite. Boa noite. 1733 é o número. Vou falar um pouco aí da nossa trajetória, né? O público aí nos conhecer melhor. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar com vocês, de estar falando sobre uma temática fundamental na área educacional do nosso país, que é o homeschooling. Eu sou Rafael Monteiro, candidato a deputado federal, como você já disse. Sou psicólogo da Justiça, né, analista judiciário, mas vou contar um pouco da minha trajetória até aqui para todos conhecerem o pano de fundo de tudo isso aí que é a questão da política. Trabalhei 9 anos na iniciativa privada, fui técnico de segurança do trabalho na empresa de navegação, depois passei por obras de gasodutos, passei por obras de montagem, fui inspetor de solda na área de qualidade, depois inspetor de dutos, líquido penetrante, partícula magnética, caldeiraria, tubulação, inspeção, e me qualifiquei nessa área do óleo e gás. Então, a última função da iniciativa privada era de auditor da qualidade em equipamento submarino. Passei no concurso da Justiça, fui chamado em 2012. E, por questões pessoais e decisão unânime na nossa casa, escolhemos uma cidade interior no estado do Espírito Santo, que é Venda Nova do Imigrante, e tomamos posse em novembro de 2012 na função de analista judiciário, apoio especializado em psicologia, num setor chamado Central de Apoio Multidisciplinar, que é um setor que a sede é nesse município que a gente vive, mas a região de abrangência compete 11 municípios. Então, nós fazemos perícia para aproximadamente 12 ou 13 juízes, depende da época do ano, numa área geográfica muito abrangente, no estado do Espírito Santo. Para quem conhece, a gente pega de Laranjas da Terra, Dores do Rio Preto, a região do Caparaó, partindo aqui do coração, que é Venda Nova do Imigrante. Para quê? Fazer perícia em áreas do direito que contemplam infância e juventude, violência doméstica e família. Então, pegamos casos de disputa de guarda, né? Essa temática aí que está hoje muito falada, né? Que é a alienação parental, a gente vê isso cotidianamente. Pegamos muitos casos de estupro de vulneráveis, que são casos emblemáticos, sofridos. Casos de violência doméstica, no interior há muita associação do alcoolismo com a violência doméstica. Então, há 4 anos eu chefio esse setor. A trajetória política ela se deu nesse ambiente, porque até então eu não tinha noção do que era o Estado. Para mim, o Estado era algo que eu nunca imaginei fazer parte dele, e vim parar na esfera do Poder Judiciário. E comecei a perceber algumas condições legais que, sinceramente, na minha concepção, atrapalhava muito mais do que ajudava a população. Comecei a perceber que os números só aumentavam. Então, isso denuncia que o Estado está sendo ineficiente naquilo que propõe. E percebi que a maior crise que nós vivemos hoje no país, ela não é política, ela é uma crise de princípios e valores éticos e morais. Ou seja, a corrupção ela é endêmica, ela está em toda a sociedade, ela não está apenas na política. Remete ao quê? Estamos formando crianças com defeitos de caráter. Crianças cada vez menos íntegras. Então, isso foi uma coisa que eu percebi com números, não com viés ideológico, nada disso. É a realidade que a gente vê, os processos aumentam, os problemas se agravam cada dia mais, e há um clamor muito grande da rede, principalmente da rede municipal de educação, pedindo ajuda, porque eles não sabem a quem recorrer, no sentido de autoridade e autonomia do professor em relação aos alunos que afrontam cotidianamente a autoridade dos professores.
Bom, até aí tudo bem. Aí eu vou falar agora o que mais me chamou a atenção, né, para começar esse processo de política, que foi um caso que eu peguei numa visita domiciliar, que era um irmão que abusava da irmã, a mãe alcoólatra, um outro irmão preso, o pai um idoso, e o caso era de extrema pobreza. A estrutura familiar era terrível, era uma coisa muito triste. Fizemos a perícia e eu saí de lá muito chocado, porque eu entendi assim, quem fará algo por essa família? O Estado talvez nem saiba que as organizações, instituições também nem sabem que era uma zona rural muito distante. E eu saí de lá muito impactado e convencido que tínhamos que fazer algo a mais, além do que simples e somente uma perícia que iria subsidiar o juiz e depois dali nunca mais veríamos aquela família. Então, somamos forças com alguns amigos na cidade que tinham a mesma visão, o mesmo coração do que a gente. Iniciamos um projeto chamado Instituto Sine Qua Non, que era um projeto para atuar com famílias em 4 vertentes básicas. Terapia familiar de casais, a qual eu fiz a pós-graduação para atuar. Orientação vocacional aos jovens, para direcionar os jovens que estão cada dia mais perdidos naquilo que vão ser na vida. Capacitação dos pais educadores, pais a educar os filhos, porque os pais estão cada vez mais terceirizando a educação, achando que o dever da escola, do Estado, não é o dever da família. Eu entendo que a escola transmite conhecimento. E a última vertente, a quarta, curso profissionalizante. Então, iríamos dar um pacote completo na tentativa de restauração e reestruturação familiar. Quando chegamos no quarto, que era o curso profissionalizante, nós fomos buscar o poder público para nos ajudar. E quando fomos buscar, tivemos no primeiro momento aquele impacto positivo, eles gostaram muito do nosso trabalho, viram a necessidade, falaram, traga o projeto, nós vamos aprovar na Câmara. E foi um longo processo de cansaço. E quando eles viram que não iríamos desistir, eles chegaram após 3 meses de muitas idas e vindas e falaram com toda clareza que o Executivo não iria tocar o nosso projeto. Aquilo foi um impacto muito grande. Eu saí de lá muito decepcionado, mas eu saí de lá entendendo que aquelas canetas estavam em mãos erradas. Estavam em mãos que não estavam pensando o bem da população. Estavam ali pensando assim, na vantagem que iriam ter, ou o que esse rapaz quer, o que esse grupo quer com isso. Então, eu saí de lá assim, entendendo que tínhamos que nos levantar de alguma forma. Após isso, busquei conselhos com algumas lideranças espirituais em nossas vidas, comecei a conversar com as nossas famílias, a família da minha esposa, eu aqui na minha casa, a minha família, os meus pais, para entender se realmente tínhamos sinalizadores positivos para tomar essa decisão que na atual conjuntura é muito difícil. Você hoje se expor, falar que você entrou na política, quer fazer política, é algo muito difícil, um desafio muito grande, porque há um preconceito já formado na mente das pessoas de tanto ver a má política em prática. Então, esse é mais ou menos o contexto da nossa trajetória e da nossa decisão pela política. E agora eu me abro às perguntas, né? Vou estar checando aqui. Rafael, ficou alguma dúvida, alguma... Não, eu entendi tudo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente também entenderam, né? Se não entenderam, comentem aqui que a gente pede para o Rafael esclarecer algum ponto. Mas, Rafael, eu achei muito interessante a sua história, porque você viu aí no seu trabalho, né? Infelizmente, né, em primeira mão, casos terríveis, pelo que você está dizendo, né? Que não é realmente nada agradável. A gente tem notícia de algumas famílias que receberam, famílias homeschoolers, né? Que receberam visita de conselheiros tutelares e que saíram de lá falando assim, gente, eu vou em lugares tão tenebrosos que é um prazer gigante estar aqui. E é uma pena mesmo que a gente tenha que... Eles ficam constrangidos, né? Eles ficam até envergonhados. Porque eles estão vendo que a família está fazendo bem para os filhos, né? Como é que alguém pode denunciar
uma família homeschooler como sendo alguma coisa ruim, né? Realmente é um desafio muito grande, porque é o que você falou, por ética e consciência, muitos conselheiros tutelares entendem que não há nenhuma negligência intelectual. Muito pelo contrário, assim pais, com toda a disponibilidade e todo o investimento do seu tempo para que formem os filhos da melhor maneira possível. Essa é a realidade que a gente encontra quando se trata de famílias homeschoolers. Particularmente na nossa casa, a gente tem alfabetizado a nossa filha, mais a minha esposa, que ela se dedica mais. Nos debruçamos no livro Ensinando o Trivium, e estamos agora chegando naquele momento, né? Vai fazer 4 anos, e agora? Adotaremos o homeschooling ou colocaremos numa escola da nossa rede? Estamos chegando a essa decisão. Agora eu acho que nasceu mais uma família homeschooler, é o que eu estou sentindo aqui. A todo o coração para isso aí. Os nossos amigos que estão mais próximos da gente, eles nos apoiam, eles sabem que nós somos totalmente inclinados à prática, porque entendemos que é algo de extrema qualidade, que forma realmente crianças brilhantes, educadas, capacitadas, preparadas emocionalmente, psicologicamente e socialmente falando. Então, eu tenho que fazer essa pergunta, porque eu tenho feito para todos os candidatos, apesar de eu achar que a resposta ficou evidente aqui, você está considerando, inclusive, o homeschooling para a sua família. Mas então, assim, diga para a gente, você apoia a educação domiciliar e, Apoio. caso eleito, como é que você vai trabalhar na Câmara dos Deputados em favor da educação domiciliar no Brasil? Então, eu apoio incondicionalmente o homeschooling, porque eu entendo que é o homeschooling, eu já acompanho há tempo como, não sei se eu cheguei a falar em outra oportunidade, mas desde 2012 já conhecíamos a temática, tínhamos famílias amigas em outras cidades que praticavam e víamos o resultado e entendemos como é fantástico a metodologia. A questão do apoio em relação à Câmara Federal, eu já tenho conhecimento que existe uma lei tramitando desde 2012 e uma nova proposição já anexada, pensada, do Eduardo Bolsonaro em 2015. Então, para vocês entenderem que eu não estou perdido, eu sei o que está ocorrendo, vi agora o resultado da decisão do julgamento, eu achei assim, que abriu precedentes, né, para as esferas municipais, estaduais atuarem ou regularizarem a coisa, mas fiquei muito triste porque você vê que o julgamento ele teve um viés ideológico, ele não buscou realmente entender a prática e contemplar como algo legal, algo assim, fantástico como é. Então, o que faremos? Primeiro momento, perceber os deputados que estão apoiando a causa, ou seja, nos ajuntarmos com aqueles que já estão debruçados na temática. Porque eu estive olhando o status, ela está parada nas comissões. Está parada nas comissões. Agora, por que está parada? Né? É algo que não estão dando relevância. Então, o primeiro ponto que a gente precisa fazer na Câmara Federal é conscientizar os nossos amigos deputados do que é o homeschooling. Passar um briefing rápido para eles entenderem e saberem que há muitas famílias envolvidas nisso. Há muitas crianças envolvidas nisso. É o futuro da nossa nação que está em jogo. E, a partir daí, somar força com aqueles que já estão lutando. Eu não penso em fazer uma nova proposição, já que existe. O que eu penso é buscar acelerar, né, e buscar a urgência da legislação, da proposição, do projeto de lei. Então, essa vai ser a minha prática inicialmente. Conscientização dos nossos amigos, juntarmos com os deputados que já estão debruçados na causa e somarmos força para acelerar o processo do projeto de lei. E se eu puder te dar uma sugestão também, eu acho que mais um Sim. ponto que você deve trabalhar é que não permitir que os deputados contrários à educação domiciliar incluam no projeto de lei penduricalhos que inviabilizem a educação domiciliar. Justamente. Você diz no sentido de burocratizar ainda mais a coisa, né?
burocratizar, fazer exigências que tornem impossível. Imagina, por exemplo, que eles exijam que, para se fazer educação domiciliar, os pais precisam ter ensino superior e, sei lá, no mínimo 3 anos de experiência em sala de aula. Isso reduz, ninguém mais faz homeschool. Com certeza. É uma arma sutil, né? Pois é, imagina, assim, não deveria nem ter falado, né? Dei a arma pro inimigo aqui, ó. Eu acredito que eles não estão vendo. Vamos crer assim. Já foi uma luta para alcançar aqui as ferramentas adequadas para a gente estar nessa entrevista. A gente percebe que há toda uma estrutura contra realmente a aplicação do homeschool. Mas eu queria falar um pouco mais sobre as nossas propostas a nível de educação. Eu apoio incondicionalmente o homeschooling, vou lutar pela causa, porque essa causa também é nossa, é da nossa casa, mas nós temos outras propostas. Uma delas é a Escola Sem Partido, que já é uma bandeira dos conservadores, é uma bandeira da direita brasileira. Nós vamos... Rafael, acho que o Rafael... Está me ouvindo? Agora sim, voltou. Você estava falando da escola sem partido. Isso. É uma das propostas nossas, somar força à Escola Sem Partido, porque entendemos que a escola não é ambiente de doutrinação ideológica. A escola é um ambiente de passar conhecimento e fazer com que os alunos alcancem esse conhecimento por eles. Eu não posso chegar lá e formatar um aluno e influenciá-lo a ser um comunista ou capitalista, entendeu? Eu não posso ficar lá trazendo conhecimento com viés ideológico. Eu não posso estruturar o conteúdo pedagógico com viés ideológico, mostrando o comunismo bonitinho e o capitalismo terrível, maldoso, né? Que é o que a gente vê em algumas gramáticas por aí. Então, o Escola Sem Partido é uma. A outra, eu não sei se vocês já têm conhecimento, é a inclusão da metodologia Educação para a Integridade. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Deu estamos te pausa a ouvindo. sua tela para mim aqui. Não, estamos te ouvindo. Deixa eu só, desculpa, já Wesley, que... Tá me ouvindo, Rafael? Eu te ouço. Deixa eu só falar, aproveitar aqui a Wesley, interrupção para falar para quem está congelou sua assistindo. tela aqui. Não, pode estar congelado para você, mas o público tá me vendo Pessoal, com escreve por certeza. favor aí se vocês estão me ouvindo. Rafael, você me ouve? O pessoal está falando que sim. Deixa eu checar aqui. Ouvindo, pessoal ouvindo bem. Então, vou continuar falando um pouco, Wesley, da Deixa, questão das nossas propostas de educação. sim, deixa eu falar Falei só de um escola pouquinho uma sem coisa, partido, Rafael. agora vamos falar um pouco da educação para a integridade. A educação para a Me permite, por integridade, para favor, mim, Rafael? é uma arma poderosa de restauração do nosso país. Porque, assim como eu falei no início, o problema que o Brasil vive hoje é de princípios e valores éticos que estão se perdendo ao longo dos anos. Então, a educação para a integridade, ela vem para formar crianças de caráter, ou seja, acrescentar princípios dentro da estrutura curricular do aluno. O Wesley continua parado. Estou te ouvindo, Pessoal, vocês Rafael. estão ouvindo bem? Eu estou te Ouvindo? ouvindo. Rafael, você está me ouvindo? Alô? Responde para mim aqui no texto se vocês estão ouvindo. O Rafael, alô, alô. Ouvindo. Eu Eu te vi que a ouço. Fabiana escreveu aí que não está ouvindo. Eu preciso saber se vocês estão ouvindo. Eu vou dar prosseguimento. Eu acho que houve algum problema técnico lá com Tá me ouvindo, o Wesley. Rafael? Wesley, Rafael, eu tá me não estou ouvindo? te ouvindo. Não está me Estou ouvindo? te vendo. E agora, você me ouve? Não estou te ouvindo. Não. Deu algum problema técnico aí. Você está me ouvindo bem, Wesley? Sim, eu te ouço. Eu não estou te ouvindo. Tá, deixa eu perguntar Fala para as aí. pessoas que estão assistindo. O pessoal está assistindo, vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo? Estão Agora ouvindo o Wesley? mudei aqui a estrutura aqui porque tinha parado, a sua tela tinha sumido.
Vamos lá, vamos continuar. Tá, então vai lá. Então, educação para a integridade, eu parei nesse ponto aí. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma abordagem nova, uma inovação a nível de educação no Brasil. Por quê? Porque ela inclui dentro da estrutura curricular 7 princípios básicos de formação de caráter. Que princípios são esses? Princípios de soberania, ou seja, o Estado é soberano? É. Deus é soberano? É. Mas Deus é mais soberano do que o Estado na Terra. Individualidade, aliança, semeadura e colheita, ou seja, aquilo que você planta, você vai colher. Né? Isso é uma lei universal. Mordomia ou administração, ou seja, os pais, quando entregam algo aos filhos, eles precisam ser bons mordomos dos bens que eles estão administrando para os pais, né? Seja uma ferramenta de trabalho, seja algum bem da casa, seja um carro que se empresta para o filho fazer algo, né? Caráter ou trabalho e liberdade, não, caráter ou trabalho e liberdade ou autogoverno. Esses princípios são trabalhados nessa temática da educação para a integridade, que já está sendo aplicada em alguns municípios em São Paulo. Isso serve tanto para a rede privada como para a rede pública. Então, nós estaremos apoiando também essa temática nas nossas propostas de educação. A outra área que nós vamos nos debruçar é a autoridade e valorização dos professores, né? Nós sabemos que o Brasil investe muito mal na educação do país. Eu estava vendo alguns rankings comparativos com o mundo. O Brasil ele tem um investimento relevante, mas ele é mal aplicado. Entende isso? Comparado a outros países, o investimento per capita ele é bom, mas o resultado é ruim. Então, se o resultado é ruim, denuncia que a coisa não está sendo bem administrada, não está sendo bem aplicada. Então, temos que valorizar nossos professores e devolver a autoridade dos professores em sala de aula. Ah, Rafael, mas então agora os professores vão voltar a ser aqueles ditadores? Não, não vão ser ditadores, eles vão ser autoridade dentro da sala de aula. Ou seja, quem manda na sala de aula é o professor, não são os pais que vão reclamar que os alunos estão chegando em casa com problema com professores, nada disso. Lógico que não vai ser uma coisa bagunçada, mas vai ser algo que devolver aos professores a autoridade que a gente vê que foi perdida. Trabalharemos também com a proposta de incentivar os pais a se envolverem na educação dos filhos. Ah, eu não posso aplicar o homeschooling na minha casa, não temos condições para isso, nem financeira, nem estrutural, mas eu preciso me envolver com a educação do meu filho. Eu preciso saber o que está acontecendo com o meu filho na escola, né? O que ele está aprendendo na escola, se eu concordo com isso, se isso está realmente de acordo com o que nossa família acredita. Os pais precisam se envolver com a educação das crianças. Então, nós vamos estar também incentivando isso através do nosso mandato. Então, basicamente é isso, a nossa temática de educação. Quem quiser conhecer melhor as nossas propostas, tem o site www.rafaelmonteiro.net. Então, a pessoa vai conseguir, não só na área de educação, mas todas as nossas propostas em diversas temáticas. Isso aí, rafaelmonteiro.net. Então, vamos prosseguir e voltar para o homeschooling. Muito bom. Rafael, você está me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Tá, perfeito. Então, deixa eu falar para o pessoal que está entrando agora, novamente. Rafael Monteiro é candidato a deputado federal pelo PSL no Espírito Santo, com o número 1733. 1733, Rafael Monteiro, lá no Espírito Santo, candidato a deputado federal. Ele está aqui, já demonstrou seu apoio à educação domiciliar, também conhecida como homeschooling. Ele falou também aqui brevemente que está até avaliando com a sua esposa fazer homeschooling em casa, então tem aí também, além do apoio, o interesse próprio, né? Porque há também essa disposição na família dele
essa inclinação na família dele pela educação domiciliar. E ele também falou sobre os projetos dele para a educação escolar, porque, evidentemente, como eu tenho dito várias vezes aqui, repetidas vezes, a comunidade homeschooler não é contra a escola, né? Muito pelo contrário, nós acreditamos que a escola é, sim, uma instituição importante para a sociedade, que deve continuar existindo e melhorada, né? E melhorada. É claro, muitos vão dizer que a escola que não concordam com a escola como ela está atualmente. Isso é uma coisa diferente. Isso não quer dizer que nós somos contra a educação escolar. Apenas gostaríamos que ela tivesse numa melhor qualidade, né, em vários sentidos. Então ele disse aqui, falou brevemente sobre isso. Há alguma outra proposta, algo que você queira falar a mais sobre educação escolar, Rafael? Deixa eu só ajeitar. Está me ouvindo bem aí? Sim, estamos te ouvindo. A nível de educação, eu estou fechado até o momento nessas propostas que eu abordei, mas eu estou aberto a novas sugestões. Lógico que você não vai conseguir, eu não consigo contemplar dentro de um site toda a estrutura de como aplicaremos essas propostas. Mas é importante, é fundamental de que eu coloque e contemple lá que é uma bandeira que a gente vai estar lutando para a melhoria do nosso país. Então, em relação à educação, eu acredito que foi passado tudo que a gente já está propondo, não só para o Espírito Santo, mas eu acredito que isso vai alcançar todas as famílias do Brasil, e é o nosso interesse, porque nós sabemos que o Brasil ele tem um potencial gigantesco, tem um valor sendo lançado fora nas nossas crianças. E ver os mecanismos legais para que toda essa aplicação, todas essas propostas se transformem em realidade. A gente sabe que é um desafio muito grande, a oposição não vai gostar nada das nossas propostas, porque são propostas liberais, são propostas que vão incentivar que o povo se liberte cada vez mais do monopólio do Estado. Essa é a nossa visão. Para mim, o Estado bom é o Estado que faz com que o povo dependa cada vez menos dele. Entende? Então, nossa linha de proposta educacional ela vai dentro dessa visão. Um Estado menor e que cada vez mais a população dependa menos dele. Isso vai contra toda a estrutura política atual que a gente vê, que é uma estrutura que quer que cada vez mais o povo dependa do Estado. Então, nós estamos indo contra a correnteza que a gente vê hoje a nível de política. E, com certeza, enfrentaremos um desafio grande, a oposição vai gritar, vai perseguir, vai tentar nos caluniar, nos desarticular, e a gente tem buscado em Deus, principalmente, sabedoria, discernimento, visão, para poder alcançar o objetivo maior, que é o benefício real da população. É isso aí, isso aí. Realmente a gente Tem uma intrusa aqui, ó. Quer dar um tchauzinho para vocês? Essa é a Angelina, ó. 3 anos. Dá tchau pro tio lá, ó. Tchau pro povo que está nos assistindo. Isso, agora vai lá com sua mamãe. Pede lá. Perdão, aqui, ó. Não, mas olha só, sabe que as famílias homeschoolers, o que elas mais gostam é criança, né? Então, é o público certo. A gente gosta de criança. Rafael, eu quero te agradecer, porque realmente é importante a gente ter pessoas que pensam como você, e a gente tem buscado trazer essas pessoas. De um modo geral, os candidatos, né, que estão apoiando a educação domiciliar, são aqueles que estão buscando mesmo mudar o Brasil para numa direção mais liberal, no sentido de dar liberdade também para as pessoas, né? Quando eu falo isso, uma direção mais liberal, não necessariamente apenas na economia, mas também no sentido de dar mais liberdade para as pessoas. Liberdade é isso aí.
desprender dessas amarras estatais, né? Hoje nós vivemos um Brasil cada vez mais atravancado, né? Eu além de ser servidor público, também empreendo, tenho uma empresa pequena na área de café. Então, a gente lida também com o sistema de tributação, o sistema de licenciamento, as burocracias, os impostos que tudo isso gera, cada taxa que você paga para poder empreender no nosso país. Isso é vergonhoso. O país é como eu falei, tanto na área educacional como em todas as áreas, o país tem um potencial gigantesco, mas é como se o Estado ele tivesse numa posição de paralisar e não de incentivar. E eu ouvi de alguns amigos que tivemos aqui, bem próximo na nossa cidade, eles foram embora dos Estados Unidos e um deles me falou assim, olha, Rafael, a sensação que eu tenho é que aqui o vento sopra a favor e no Brasil o vento sopra contra. E é uma realidade. É uma realidade. O Estado, se ele não atrapalhar o investidor, o empreendedor, ele já está fazendo uma boa coisa. Entende? Mas aqui ele faz pior. Ele, além de atrapalhar, ele pesa. A carga tributária pesada, que dificilmente a pessoa consegue lidar bem com isso. E muitos empresários fracassam, não porque são incapazes, mas porque realmente é um desafio gigantesco empreender no país. Realmente. Vou até fugir um pouco da temática, mas é importante a gente estar contemplando isso. É importante falar porque as pessoas certamente levam isso em consideração também quando vão escolher o seu candidato, e eu acho que tem tudo a ver, né? Este é um anseio de grande parte, para não dizer a maior parte da população brasileira, que a gente, esse anseio por liberdade, né? E quando a gente vê, né, que essas garras, essas amarras estão chegando na família, né? Eles querem até mesmo dizer como que a gente deve educar as nossas crianças, o que eles devem fazer, como eles devem agir, o que eles devem pensar. Isto realmente é uma intromissão muito grande, especialmente quando a gente começa a ouvir, como a gente ouviu no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que um dos ministros falando que um dos objetivos da escola é proteger as crianças dos pais, né? Também comentando que o bullying tem o seu lado positivo e outras barbaridades que a gente ouviu naquele julgamento. Lamentável ver isso. E fora os mitos que se criam, né? Porque quando as pessoas que trabalham contra a temática, né, eles criam mitos. Ah, não, a criança homeschooling ela não vai ter sociabilidade, ela vai ficar atrasada a nível social, né? Enfim, uma série de coisas que eles criam para tentar justificar o injustificável. Porque a gente sabe que a família homeschooling é uma família social. Ela não é uma família que foi para uma selva e a partir de agora vai trancar as crianças dentro de casa e pronto, vai absolutamente só ensinar dentro da casa. Não é isso. As famílias são sociais, frequentam clubes, colocam as crianças para fazerem esportes, né, associações, igrejas, enfim, uma série de coisas. Eu vi pesquisas americanas que mostram que a maioria das crianças homeschoolers, elas, no mínimo, têm 5 maneiras de sociabilizar. 5 maneiras. E 98% delas tem 2 a mais do que as crianças da rede pública comum. Então, assim, muitos mitos que se criam para tentar confrontar a nossa liberdade. E a gente não pode cair nessa, né? A gente não pode entrar nessa. Eu tenho falado por onde eu passo, chegou o tempo de lutarmos verdadeiramente. Eu acho que as pessoas de bem, elas se acomodaram por muito tempo, elas negligenciaram a política e, infelizmente, a partir do momento que os bons se calam ou negligenciam, os maus tomam o poder e reinam sobre nós. Então, acho que vivemos num país democrático, temos que lutar por nossos direitos e cumprir os nossos deveres, né? Então, temos que nos manifestar, sim, buscar, sim, a nossa liberdade como família e como seres individuais, assim como respeitamos as liberdades alheias. Eu penso que é isso que o nosso público busca. Liberdade. E a principal
mentalidade do Estado era garantir a liberdade. Garantir a liberdade, a propriedade privada e a segurança. E o demais, liberdade. Excelente. Excelente. Rafael, muitíssimo obrigado pela sua disposição, pelo seu esforço de estar aqui com a gente. Eu compreendo que final de campanha não é fácil. Minha voz está bem pegada. Pois é, não, eu sei. Ainda mais você, pai de uma menininha de 4 anos, linda como a gente viu aí. Parabéns pela sua família. De 4 meses. Olha lá. Hein? Natal. Excelente. Eu acho que esse é o maior bênção que a gente tem, né? Nossos filhos. Muito obrigado, Rafael, pela sua disposição, seu esforço de estar aqui com a gente, valorizando a família educadora do Brasil. O Espírito Santo tem muitas famílias homeschoolers no Espírito Santo. E eles são realmente famílias sensacionais, que fazem um lindo trabalho com seus filhos, que são muito, muito organizados e certamente vão apoiar os candidatos que estão também junto com eles, valorizando a família. Eu quero dar a oportunidade para você se despedir, então, despedir do nosso público, por favor. Eu agradeço a todos que estiveram aí com a gente, o pessoal que participou, curtindo, né, comentando aí. Eu não consegui parar para ler os comentários, né, na nossa participação, mas com certeza a oportunidade foi maravilhosa. E eu peço assim, as pessoas que se identificam com a nossa causa, que elas lutem pela nossa causa. Entende? Há uma diferença muito grande hoje, você fala assim, gostei do Rafael. Enquanto a gente vê pessoas mais intencionadas lutando, as pessoas de bem, como eu falei, elas tendem a se acomodarem. E deixar um alerta para todos que estão nos assistindo, de algo que eu tenho refletido muito. Não adianta a gente pensar que, vamos deixar para combater a corrupção lá em Brasília. Não. A corrupção, ela acontece agora, está acontecendo agora, entende? Nessas eleições, pessoas vão jogar dinheiro na rua, comprar lideranças, comprar votos. Para quê? Para depois passarem 4 anos no poder, saqueando o investimento que eles têm feito. Então, dá um alerta ao pessoal que o melhor tempo de se manifestar e fazer algo é agora. Eu iria votar em branco, eu pensei em votar em branco. Não faça isso. Escolha um candidato. Veja alguém que você perceba integridade nele, vote, faça campanha para ele. Porque, geralmente, as pessoas íntegras, elas estão com estrutura muito pequena de campanha. E eles precisam de apoio. Eu falo por mim, eu preciso de muito apoio, eu preciso de um milagre. E nós estamos vendo esse milagre, porque onde a gente caminha, onde a gente anda, as pessoas entendem que nós não entramos em política por ambição ou ganância, entramos pela causa de fazer realmente o bem para a nossa população tão sedenta de boas obras. Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Um forte abraço. Eu continuo campanha e veremos o nosso resultado após as eleições. Tá, ok? Isso aí. Então, conversamos aqui com Rafael Monteiro, candidato a deputado federal no Espírito Santo pelo PSL, número 1733. 1733, Rafael Monteiro, mais um candidato a deputado federal que apoia a educação domiciliar e aqui apresentou várias propostas também para a educação escolar como um todo. Quero agradecer ao Rafael mais uma vez, quero agradecer as pessoas que estiveram com a gente até agora. Muito obrigado, muito boa noite, gente. E homeschooling é legal. É legal.